Seja muito bem-vindo ao Idoso Pode Mais. Eu sou a doutora Rony Roseli Domingos, médica geriatra e paliativista, ou Rony Geriatra, que é a forma como eu me apresento nas minhas redes sociais. E você já sabe que aqui é um lugar onde o idoso pode ser quem ele quiser. Um espaço para a gente falar sobre saúde, para a gente falar sobre a inserção do idoso na sociedade, buscando um envelhecimento saudável, buscando um envelhecimento ativo e, principalmente, buscando um envelhecimento inserido na sociedade do jeito que o idoso quiser. E para a gente conversar hoje, eu tenho uma imensa satisfação de trazer aqui para conversar conosco a doutora Manuela Galvão, médica oncologista, professora universitária e que é minha colega de universidade. A gente divide uma disciplina também, né? A gente faz parte da disciplina de semiologia. Manuela, é um prazer imenso você estar aqui comigo e a gente conversar um pouquinho sobre coisas tão importantes para o idoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rony. E assim, a princípio, eu queria agradecer o convite e te parabenizar pela iniciativa. A gente está vivendo um mundo de muitas informações, de acesso, né, a muitas informações, e muitas vezes não são informações confiáveis. Então, essa iniciativa de ter um canal que possa oferecer para a população e para os pacientes pessoas confiáveis que podem falar, né? Porque é muito importante, principalmente quando a gente está falando de um paciente oncológico, que é um paciente muito vulnerável. Então, parabéns pela iniciativa. Ai, obrigada. Você sabe, Manuela, você falando assim, que bom que você está falando, buscando mostrar informações verdadeiras. As pessoas acham, sabe, que eu sou muito desenrolada para falar, que eu dou entrevista há muito tempo, eu escuto muito mesmo? isso. Mas é um desafio para mim, sabe? Poder estar aqui, tentar buscar colegas para que a gente possa falar e estar nesse outro papel de entrevistar. Então, assim, não é tão simples, mas pensar nessa pessoa, nesse idoso que está, muitas vezes, vulnerável a fake news, a informações erradas e, às vezes, que compromete a sua saúde, aí me fez ter vontade de poder estar aqui. O acesso é tão fácil, né, que às vezes eles não sabem filtrar. E aí é importante ter pessoas que tenham iniciativas como essa. Ai, obrigada. Mas o jogo é o contrário, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre você. Eu sempre gosto, até para que as pessoas entendam o propósito que traz a pessoa chegar aqui. Como é que a doutora Manuela chegou na medicina? Então, vamos lá, deixa eu contar uma historinha breve. Eu não tenho, assim, parentes médicos na família, mas eu tive uma inspiração. Eu fui uma criança que eu tinha asma, né, que é um problema respiratório. Então, eu precisei muito ir a médicos durante a minha infância. Graças a Deus, foi uma condição de saúde que não se manifestou na fase adulta. Mas durante a infância, então, assim, eu precisava muito de pediatra, pneu, alergologista, porque uma das causas das crises eram crises alérgicas, né? Eram desencadeadas por fatores alérgicos. Então, eu tinha um pediatra muito presente na vida e eu cresci falando que eu queria ser igual a ela. Então, na verdade, a motivação da medicina veio daí, da admiração e da inspiração nessa profissional que fez parte, doutora Célia, pediatra. É bom a gente falar, é bom a gente elogiar e falar, porque às vezes, né, a gente se depara com profissionais que não têm essa empatia, esse cuidado. E não é fácil ser médico, né? Então, assim, essa foi assim, a inspiração. Eu sempre falava que eu queria ser igual a doutora Célia. Então, quem me perguntava, eu não dizia nem que queria ser médica, eu queria dizer que queria ser igual a ela. Que coisa legal. Mas a oncologia já viram um pouquinho essa chave. Você sabe que eu fiz residência em clínica médica e, na época que eu fiz residência em clínica médica, eu não tinha noção do que eu ia fazer. E eu achava isso legal, até porque você termina ficando mais aberto para experimentar algumas coisas. E, na residência, a gente tem aquela opcional. E aí eu terminei fazendo opcional em oncologia. Nossa, não sabia. Foi, mas eu dizia o seguinte, como na minha residência não tinha oncologia no hospital, eu falei assim, eu quero fazer alguma coisa que eu não vou ter aqui e que eu não vou fazer para poder eu experimentar. E aí eu fiquei lá e eu fiquei muito angustiada com algumas situações. Eu tenho histórias familiares dolorosas, oncológicas. Na verdade, eu acho que a maioria de nós tem relatos dolorosos em relação ao câncer, né? E
E aí eu achei que não ia fazer, terminei depois indo para os cuidados paliativos, a gente pode até falar depois. Então, assim, não é uma escolha fácil, não é uma escolha infantil, por exemplo, que fala assim, eu quero ser pediatra, eu quero ser, não sei. Como é que você chegou? O que ele tocou para chegar na oncologia? Ainda comecei na medicina achando que seria pediatria, mas já no início eu percebi que não. Então, quando eu entrei na medicina, eu já tinha desistido um pouco da pediatria, né? Logo nos primeiros anos da medicina, eu vi que a pediatria não era aquilo que brilhava os meus olhos. Mas a oncologia, de fato, demorou um pouquinho a aparecer. Não foi nos primeiros anos da medicina, porque a gente não tem contato, né? Eu, pelo menos, não tive a disciplina de oncologia na faculdade. Então, assim, todo o conhecimento que eu tive da oncologia na faculdade era muito vago. Não era muita coisa. Mas a gente tem um estágio de clínica médica. Depois que a gente sai do período teórico, né? Assim, para quem não é médico, a formação médica são 6 anos de faculdade, então 4 anos desse período teórico e 2 anos de um período prático. Que é o internato. Que é o internato. Então, no começo desse internato, a gente fica na enfermaria de clínica médica. E a gente fica responsável por alguns pacientes. Né? A gente se divide, os acadêmicos se dividem, e foi aí que eu comecei a acompanhar meu primeiro paciente com câncer. Então, foi nesse cuidado com esse paciente que despertou o desejo da oncologia. Até então, uma área desconhecida, porque a gente estuda muito pouco sobre oncologia, ou pelo menos estudava, porque hoje, graças a Deus, vem acontecendo várias mudanças no currículo. Então, foi esse paciente que não era um tumor oncológico sólido, como a gente fala. Era um paciente que tinha um tumor hematológico, que precisava de um transplante. Então, eu acompanhei esse paciente por várias semanas, por meses, e isso aí me tocou muito. E eu lembro que os colegas falavam, e eu comecei a falar que queria fazer aquilo, os colegas, nossa, mas é tanto sofrimento, você quer mesmo fazer isso? Mas eu acho que o cuidado, eu tinha que me doar muito para o paciente, para a família, e foi daí que viu, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que dá vontade de fazer. A gente é sempre inspirado por alguma coisa, né, Manuela? Eu fico escutando pessoas falando sobre a sua escolha na medicina. E, normalmente, tem um momento, tem uma história, tem uma inspiração. E a gente é tocado de alguma forma que a gente não sabe dizer exatamente o que foi. Mas você falou duas coisas que eu queria ressaltar para a gente poder conversar um pouquinho mais. Uma, você falou assim, que você começou a cuidar e você queria cuidar. A imensa maioria das pessoas que querem fazer medicina, elas querem cuidar. E, às vezes, eu converso com meus alunos na universidade e eu falo assim, por que vocês estão fazendo medicina? A maioria querem cuidar. E as doenças crônicas necessitam de cuidados, né? Então, por que não ser oncologista? Isso. Não é? Isso. E uma outra coisa que eu queria que você comentasse, aí eu queria que você comentasse, que a gente pudesse falar um pouquinho, até porque algumas pessoas que estão nos assistindo, talvez, estejam tratando um câncer ou receberam um diagnóstico recente ou conhecem alguém que está tratando, a gente sempre relaciona o câncer a sofrimento, sempre relaciona a dor, sempre relaciona a uma coisa muito ruim. Existe um estigma, um peso muito grande nessa palavra. Isso. Então, assim, é um ponto muito importante. Não é? A gente falar sobre isso. Tinha uma época que não se falava nem o nome, falava aquela doença. Alguns pacientes ainda se comportam dessa forma, porque é um mito muito grande em torno dessa palavra câncer. E um sofrimento, né? Sofrimento. Então, assim, o que eu preciso falar, esclarecer, é que câncer é uma palavra muito genérica, né? Então, assim, são várias doenças, assim, 200 doenças envolvidas nessa palavra. Então, assim, a gente vai ter pacientes que vão estar em vários estágios diferentes também de doença. Então, tem pacientes que vão ser curados, né? E aí, que hoje, graças a Deus, é a grande maioria, até pelo diagnóstico precoce. E tem pacientes que a gente vai precisar oferecer um outro tipo de tratamento, mas a gente não vai deixar de tratar. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso aí. E até para aqueles pacientes que possuem uma doença onde, por exemplo, iniciou na mama e já tem alguma lesão em algum outro órgão, a sobrevida desses pacientes hoje, ela aumentou bastante. Porque, graças a Deus, estamos evoluindo em termos de tratamento. Hoje em dia, a gente já não quer mais prescrever quimioterapia, né? A gente tem coisas melhores para oferecer, opções. Imunoterapia, drogas-alvos, né? Que são específicas de mutações. Então, esses pacientes têm uma sobrevida grande. Então,
o câncer hoje, ele não é uma sentença de morte. Então, está longe disso, né? A gente consegue, cada vez mais, é o que a gente quer, é cronificar a doença, né? Que os pacientes, eles consigam tratar por muito tempo e vivam tratando o câncer como vivem com outras patologias também, para aqueles casos que a gente, de fato, não consegue oferecer a cura. Existem ainda, Rony, algumas doenças que elas são desafios ainda dentro da oncologia. Então, quando a gente pensa assim, no câncer de pâncreas metastático, em cânceres primários do osso. Talvez câncer que você não consiga diagnosticar muito precocemente, porque você não tem acesso. Mas, Manuela, essa sua fala foi fundamental. Espero que todo mundo que esteja assistindo consiga entender isso. O câncer não é uma doença, são várias doenças. E é claro que a gente tem histórias muito ruins. E essas histórias muito ruins, às vezes, marcam mais do que as outras várias histórias boas. Então, não é mais a realidade da maioria das pessoas. Hoje, graças a gente Deus, tem uma cura, né? uma quantidade de cura boa e também um cuidado, né, prolongado para esses pacientes que não conseguem curar. Mas, Manu, tem uma outra coisa que eu acho que também permeia a cabeça das pessoas e dos idosos, principalmente. A sensação que eu tenho é que, assim, alguém recebeu um diagnóstico de câncer. E é como se aquela vida daquela pessoa, acho que quem está ouvindo, quem está assistindo ou ouvindo vai entender isso bem, é como se aquela vida daquela pessoa parasse para que ela pudesse tratar o câncer e ela só continuasse a viver depois que ela terminasse o tratamento de câncer. Aí tem aquelas situações que não terminam, né? Da doença metastática que precisa tratar. E mesmo que você tenha cura, você vai ficar algum tempo na sua vida. E aí eu queria que você contasse, imagino que você tem algumas histórias, uma história de uma pessoa que está tratando, ou contasse algumas histórias, não sei, eu falei uma história porque veio na minha cabeça. Claro. Mas a sua experiência com pessoas, e idosos de preferência, que durante o seu tratamento também conseguem ter uma vida bacana, participativa, inserida. Então, assim, o câncer não pode ser uma sentença de parar a sua vida e viver em função do câncer. Sim. Então, assim, eu tenho uma história muito bacana de uma paciente com câncer de mama, que ela é gerente de um banco, e ela descobriu, assim, já era uma doença metastática, é uma doença é uma doença oligometastática, que a gente chama, que é pouca metástase óssea. E aí, infelizmente, ela descobriu essa doença no meio da pandemia, e ela não queria parar, ela estava à distância, ela falou, doutor, eu estou à distância, assim, eu estou trabalhando de casa, de home office, não quero parar. E aí ela ficou esse tempo, mas depois acabou a pandemia, e ela queria continuar trabalhando. E aí, assim, a gente tem que levar em consideração várias coisas, mas principalmente qual é o tratamento que esse paciente está fazendo, porque em algumas situações, de fato, é mais seguro para o paciente parar por conta de queda da imunidade, por conta de questões de efeitos colaterais. Mas para essa paciente, assim, é uma paciente que aderiu super bem às orientações de dieta, de atividade física, então ela não tinha muitos efeitos colaterais. Ela super bem e trabalha, e até hoje ela consegue levar uma vida dentro da normalidade dela. Lógico que tem uma regularidade que não é muita. No caso dela, ela usa comprimido oral e ela vai para o centro de infusão a cada 28 dias só. Então, ela consegue levar a sua vida na maior normalidade, assim, dentro, né, do diagnóstico possível. É claro que é um diagnóstico difícil. Eu sempre tenho muito cuidado. Às vezes, comigo, como geriatra, a gente fala de Alzheimer, por exemplo, doenças degenerativas. Acho que a gente não tá romantizando uma situação que é difícil e dolorosa. Mas esse entendimento que é possível conviver com uma doença grave, uma doença importante, e você ter a sua vida, se não, obviamente não, 100% na normalidade, mas que ela possa ter, que você não perca a sua função social, seja ela no trabalho. Algumas pessoas não conseguem trabalhar, mas conseguem estar ativas dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Poder manter alguma rotina que você... E eu lembrei agora de um outro caso também muito interessante, de um idoso. Aí é um idoso que ele já estava aposentado, mas ele era um engenheiro muito conhecido. Inclusive, participou de uma grande obra do Estado, e ele estava nessa fase e ele não queria parar.
E ele tinha uma doença assim muito grave. Ele tinha um sarcoma. Ele fazia uma quimioterapia que era uma quimioterapia que dava muitos efeitos colaterais. Mas ele não queria, era uma coisa muito importante para ele continuar. E por mais que eu falasse, o filho toda hora eu chegava na consulta, puxa a orelha dele, doutora, puxa. E às vezes a família vem assim, né? A família quer que a pessoa pare, claro, cuidado, amor, mas às vezes o valor que aquele trabalho tem, a função terapêutica que tem o trabalho, o lazer. E aí eu explicava quais eram os efeitos, mas aquilo fazia muito bem para ele. Então, ele foi levando até, lógico, quando ficou numa situação que necessitou realmente parar, porque precisava de cuidados mais intensos, em casa, no hospital, mas ele conseguiu trabalhar por muito tempo. Foi muito interessante, porque ele queria participar daquilo que estava acontecendo, entendeu? É então, esse entendimento que o câncer não pode ser uma sentença, né? E aí, você vai falando, eu vou pensando nas coisas para lhe perguntar. São várias coisas que a gente vai Mas, assim, vivendo. atividade física, você tem relatos de pacientes? Você trouxe alguma coisa para a gente, né? Eu trouxe um vídeo de uma paciente idosa. Vamos ver o vídeo. E aí, a gente tem muitas coisas para pontuar, assim, nessa questão do idoso com câncer, né? Essa paciente, ela tem 72 anos e ela tem um câncer de mama localizado, não tem doença metastática. Só que ela é um subtipo, porque assim, o câncer de mama são vários tipos de câncer. E é um subtipo que precisa fazer quimioterapia antes de operar. Então, ela está fazendo quimioterapia antes de se submeter à mastectomia. E a gente conversou bastante. Ela não fazia atividade física antes, mas a gente conversou bastante e expliquei a ela a importância do movimento, a importância de manter a massa magra que ela já tem, que é para não perder. E questões relacionadas também à nutrição. Então, assim, ela é uma paciente que aderiu super bem às orientações, à suplementação, à atividade física. E, assim, o tratamento dela é dividido em 2 etapas. Ela finalizou a primeira etapa sem internamentos, sem muitos efeitos colaterais, levando a sua vida, ela já não trabalha, mas assim, dentro da sua normalidade, da sua rotina. Ela só fala assim, que primeiro, segundo dia após a quimio, ela sente um pouco de mal-estar, mas não tem vômitos, não tem diarreia, e vem levando o tratamento super bem. Então, assim... Que bom. Então, é importante a gente falar sobre essas questões, porque assim, a questão oncológica é muito ampla. Porque a gente precisa falar de prevenção, a gente precisa falar do cuidado, a gente não pode esquecer da pessoa que está com câncer. Mas, assim, a atividade física é fundamental no processo. Porque, às vezes, aquela história que eu falei antes, né? Fez um diagnóstico de câncer, então não para tudo, para a atividade física, para a vida. Mas é o contrário, né? É o contrário. Então, assim, a nossa evidência hoje é exatamente o contrário. As medicações, elas causam o que a gente chama de fadiga, né? O que é um cansaço. Um cansaço, né, forte, um cansaço extremo. E essa fadiga oncológica, muito lá atrás, né, a gente pedia para o paciente repousar. Eu já não pedia, mas assim, antigamente se pedia, não, repousa após a quimio, né, fica... Hoje não. Hoje a nossa orientação é que esse paciente se exercite, tá certo? Porque o melhor tratamento para a fadiga oncológica é a atividade física. Então, se esse paciente não quer ter efeitos colaterais, quer tratar a fadiga, não quer ter náuseas, vômitos e outros sintomas, atividade física e alimentação precisam estar juntinhos, assim, para que a gente consiga ter menos toxicidade ao tratamento. Perfeito, então, perfeito. E aí você falando, né, porque assim, durante muito tempo a gente viu uma medicina muito voltada à medicação. E é claro que é fundamental, a conquista que a gente tem com as medicações é algo fantástico. Mas a gente tem visto que aquele tratamento complementar não é complementar, é um tratamento fundamental. E aí eu quero entrar numa coisa que você está fazendo agora e que me encanta. Eu falo muito sobre a questão da alimentação, mas você está fazendo uma pós em nutrologia, né? Nutrologia oncológica. E aí, a minha primeira dúvida, e eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? O que é a nutrologia, o que é a nutrição, né? São coisas que trabalham, talvez, o mesmo aspecto, mas de formas diferentes. Fala pra gente o que é essa
nutrologia oncológica. Na verdade, assim, o nutrólogo, né, que é um médico, assim, já começando assim, a diferenciar um pouco a nutrição do nutrólogo, ele é um médico que ele trabalha na prevenção e no tratamento de doenças que possam estar relacionadas à alimentação. Então, assim, a gente vai trabalhar com prevenção, diagnóstico e tratamento de obesidade, de síndromes desabsortivas, o que possa estar interferindo na digestão do paciente, né? E aí a gente traz isso para a população oncológica. Então, o que é que dentro daquele paciente oncológico pode estar prejudicando, pode estar atrapalhando a aceitação da dieta dele? Lógico que tem os efeitos colaterais do próprio tratamento, Sim. Mas além disso, podem ter outras situações que estejam associadas, né? A gente não sabe se esse paciente tem uma intolerância, a própria obesidade, que hoje é algo comum, né? Pode atrapalhar, porque a obesidade pode ser uma obesidade sarcopênica, né? O paciente pode ter uma diminuição de massa muscular. Então, a nutrologia, ela trabalha dessa forma. E o nutrólogo, ele não prescreve dietas. O nutricionista, ele trabalha junto com o papel do alimento em si, né? Daquela contagem de calorias. Então, assim, são especialidades que se somam. Sim. Que elas precisam trabalharem juntas para oferecer o melhor para o paciente. E isso é tão forte no paciente idoso, Rony, que a gente, voltando aqui um pouquinho a essa paciente, a gente tem uma ferramenta, né, para avaliar esse paciente idoso na hora que ele chega para um oncologista. Assim, o que é que o oncologista precisa avaliar desse paciente? Para ver se ele tolera fazer o tratamento, se ele deve receber uma avaliação mais profunda por parte da geriatria, né? Uma ferramenta chamada G8, que tem 8 critérios. 4 desses critérios estão relacionados à alimentação e atividade física. Então, assim, a gente pergunta para o paciente se ele diminuiu a ingesta alimentar, se ele perdeu peso nos 3 últimos meses. O IMC do paciente pontua e a mobilidade, que a mobilidade está relacionada justamente a isso, ao estado nutricional, junto com a sua funcionalidade e sarcopenia, né? E perda de massa muscular. Então, você vê como isso é importante para a gente definir e ter definir o tratamento, ter uma melhor ação, uma melhor qualidade de vida. Eu fico encantada. No episódio passado, a gente falou sobre funcionalidade e a gente abordou, você viu, né? Perfeito. A gente abordou a questão da sarcopenia, da fraqueza muscular. Isso. E é tão interessante que você vê que isso está relacionado a tudo, né? E na questão oncológica, a questão da nutrologia, você já falou assim, na questão do tratamento, mas também ajuda na prevenção, no controle de sintomas da quimioterapia, por exemplo. Eu consigo, com o olhar do nutrólogo, melhorar os sintomas da quimioterapia? Sim, bastante. Tem sintomas que, de fato, a gente vai precisar de medicação, que não só com o alimento vai ser possível melhorar náuseas, vômitos. Então, assim, precisa que o médico esteja junto, diarreia. E orientações de suplementação, de alimentação. Então, assim, a nutrologia consegue, sim, trabalhar esse olhar para a qualidade de vida, que eu acho que isso que é importante, né? Qualidade de vida, funcionalidade. Então, é esse olhar que o idoso também com câncer, ele pode mais. Isso, com certeza. Com certeza. A prova daí tá essa paciente. Essa é a nossa função. Quando eu pensei, você falou no começo sobre né, a importância de se falar informações, né, técnicas e sérias. Quando eu pensei muito na questão do Idoso Pode Mais e no nome do podcast do Idoso Pode Mais, foi pensando nessa questão. Eu não posso ser limitado por uma idade, limitado talvez por uma condição física. É claro que as doenças têm um impacto na nossa vida. Acho que assim, eu não posso tudo, mas eu posso mais. Eu posso cuidar melhor, eu posso ser mais, eu posso vivenciar mais. É isso, né? Com certeza, assim. E eu fico muito feliz em lhe ouvir falando e essa perspectiva de você associar como uma coisa, assim, basal, um pilar do tratamento, também algo que não seja medicamentoso, né? A nutrologia, a atividade física. E assim, a gente rastreia as doenças atrás de um diagnóstico precoce, né? Então, por que não esses pacientes, ao diagnóstico, não serem rastreados pelo seu risco nutricional, para que possa impactar
né, na sua condução do tratamento, porque a gente está falando não só do tratamento quimioterápico ou radioterápico em si, mas cirúrgico também, né, diminui tempo de internamento, diminui decência de ferida, melhora a cicatrização. Então, o status nutricional do paciente, ele vai impactar em vários desfechos. Então, por que não esse paciente, ao diagnóstico, ser encaminhado para uma avaliação com o nutrologista, com o nutricionista, para receber um acompanhamento adequado? Desde o começo, porque o que acontece muitas vezes é a gente ir atrás da reabilitação. Isso. Você ir lá corrigir o que dá um problema. Mas aquela coisa que você falou muito bem. Eu já sei do diagnóstico, eu já sei do tratamento e das dificuldades que vão acontecer. E eu preciso otimizar o máximo possível para que esse idoso, essa idosa, possa levar com mais tranquilidade, né, as dificuldades que vão surgir. Isso. É isso, né? Com certeza, assim, esse é o desejo, né? Que os pacientes possam ter mais qualidade de vida e possam conseguir passar por essa fase de uma forma mais leve até, né? Porque sem internamentos, sem muitas situações complicadas que podem acontecer com o tratamento, com certeza vai ser algo mais leve. E já tem isso, por exemplo, no CACOM. Os CACONs são os centros de oncologia, né? São centros de oncologia disponíveis para o paciente do SUS e normalmente tem equipes fantásticas, boas. Esse olhar do nutrólogo, ele já está inserido no CACOM ou ainda não? Não. Assim, a nutrologia oncológica é uma subespecialidade nova. Né? Existe a nutrologia, né, que de uma forma geral, mas pela necessidade desse paciente, então a Sociedade Brasileira de Nutrologia viu aí uma oportunidade de mudança, né, na condução desses pacientes, e essa pós ela é recente. Ela é a segunda turma, na verdade, aqui no Brasil, dessa pós-graduação. Que bom que a gente tem uma alagoana. Que bom que a gente tem uma alagoana com esse entendimento que possa oferecer para as pessoas aqui. Então, é algo novo. E, assim, é algo, na verdade, que vai crescer muito, porque dentro da oncologia a gente já percebeu que a microbiota intestinal tem relação com o efeito de algumas medicações, principalmente da imunoterapia. Então, é algo também que a gente está estudando, como é que faz para modular, como é que não faz. Então, assim, é uma área que tende a crescer muito para beneficiar esses pacientes. Né? Então, vamos lá. Os gestores do SUS que estão aqui, passando por aqui pelo Idoso Pode Mais, prestar atenção que a nutrologia, o suporte nutricional, manter esse paciente equilibrado com sua microbiota intestinal ali adequada, é muito importante para na eficácia mesmo. Então, assim, é muita coisa. Se a gente for... A gente vai conversando, a gente vai conversando mas é um tema muito empolgante. Na geriatria, a gente tem hoje, cada vez mais, você vai nos congressos, a gente tem aula sobre a questão de microbiota intestinal. E eu costumo dizer para as pessoas, assim, que eu vi nesse último congresso brasileiro, em março, lá em São Paulo, tipo assim, a gente tem 1 trilhão de células, por exemplo. Todo mundo sabe que a gente tem não sei quantos trilhões de células, que nós somos feitos de células, mas a gente tem mais micro-organismos vivendo em nós, essas bactérias do bem que estão lá da famosa microbiota, do que célula do nosso corpo. Então, obviamente, essas bactérias que estão no nosso intestino, no nosso pulmão, na nossa cavidade oral, elas têm um papel. E claro que medicações como antibióticos, quimioterápicos, eles vão afetar essa microbiota. Então, a gente precisa cuidar disso também. Sim, né? E a gente está evoluindo para aprender a fazer isso. E que bom, porque assim, aí voltando também, falando um pouquinho no idoso, então, a gente está envelhecendo. Todo mundo já sabe, saiu o censo agora. A gente já envelheceu e esse grupo de meia-idade, o qual nós pertencemos, e eu mais do que você, e que espero ter o privilégio de envelhecer mais ainda, esse é o maior grupo que vai envelhecer. Então, daqui a 10 anos vão ter mais idosos do que hoje, daqui a 20 anos vão ter mais ainda. Então, a gente tem esse grupo ali de meia-idade que está envelhecendo. E aí a gente falou muito de quimioterapia, do suporte nutricional, da desmistificação. Mas, quanto mais eu vivo, mais possibilidade eu tenho de ter doença crônica, entre elas o câncer.
Então, falando para os quase idosos, ou para quem já é idoso e não tem nenhuma doença oncológica, é possível eu prevenir? Claro que você falou no começo que câncer são várias doenças, mas que coisas, como é que a gente pode pensar em diminuir a incidência de câncer? Risco de ter Porque câncer, claro que a gente quer. A gente fala em tratar, a gente fala, mas se a gente não adoece, é muito melhor, né? Sim. Então, assim, 90% dos diagnósticos de câncer, eles são de fatores que a gente se expõe ao longo da nossa vida, né? Menos de 10% que é um de fator hereditário. Então, que é aí o que já todo mundo pensa. Não, eu que tenho porque meu pai teve, eu tenho porque minha avó tem. E não é aí. Não é a maioria. São mutações, mas, assim, são mutações adquiridas, não são mutações herdadas. Então, 90%, né, dos diagnósticos eles são de mutações adquiridas, que diz respeito ao que a gente se expõe. E aí, vamos lá, quais são as exposições benéficas para que a gente possa evitar. Então, assim, hábitos saudáveis, eles diminuem cerca de 30% o seu risco, né, de ter. É muita coisa. É muita coisa. Vai ter coisas que a gente não vai ter, que são aqueles fatores de riscos não modificáveis, que a gente não vai poder modificar. Poluição atmosférica, por exemplo. Alguém que esteja que more numa cidade poluída, ele não vai ter como sair daquele ambiente. Sair dali. Mas, primeiro, né, o etilismo está associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E aí, o etilismo, que muita gente pensa que o etilismo é beber muito, não tem noção do que é beber muito, né? A dose máxima, pelo menos para o idoso, para a idosa, é uma taça de vinho, e não é uma taça cheia, é uma taça de 190 ml. Isso, né? É isso. Então, o etilismo está associado a algumas neoplasias, o tabagismo, e aí o tabagismo, assim, vem como para várias neoplasias, principalmente para câncer de pulmão, mas para câncer de bexiga também, para câncer de cabeça e pescoço também. Sempre o cigarro, sempre o tabagismo, não. E aí, algo que está sendo muito prevalente na nossa sociedade é obesidade. Tá certo? Mesmo. Obesidade, principalmente nas mulheres. Então, por quê? Aí eu vou explicar rapidamente, mas a nossa gordura, né, a nossa gordura periférica, essa gordura abdominal, ela, através de uma enzima aromatase, ela se transforma em estrógeno. E aí a mulher, ela tem alguns tipos de câncer que estão relacionados ao fator hormonal. O câncer de mama, o câncer de endométrio e alguns cânceres de ovário também. Então, assim, a obesidade aumenta o risco da mulher de ter câncer. Então, assim, os estudos já mostram que a gente se manter com o IMC abaixo de 23, por maior parte da nossa vida, isso tem um impacto preventivo para as doenças. Não só para o câncer, mas para as doenças cardiovasculares também. Eu acho que é bom até a gente dar uma pausa aqui, desculpa lhe interromper, mas no entendimento o seguinte, a gente já falou de nutrologia, e eu acho que volta de novo na nutrologia, você imagina. Sempre. Mas, assim, no entendimento que assim, a gente enxerga hoje a obesidade como uma doença crônica. E que a gente não pode romantizar. É claro que preconceito com qualquer coisa é muito ruim, né? Mas o entendimento que a gente precisa enxergar os fatores e ajudar as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade a voltarem para o seu peso normal, né? Porque você tem um impacto em várias doenças. Eu não sabia em relação ao câncer de mama e obesidade. Câncer de mama, endométrio e ovário tem relação com a obesidade, né? A obesidade aumenta o risco. E aí a gente tem as práticas, né? O sedentarismo, então, aumenta o risco. Então, a gente tem que fazer atividade física, e a sociedade preconiza 150 minutos de atividade física moderada por semana. Mas, assim, essa atividade física moderada intensa é de aeróbico. E, junto a isso, você associar um treino resistido 2 a 3 vezes por semana. Além dos 150 minutos. Você tem que ter, nesse seu cronograma aí, a não ser que o seu treino resistido, ele seja intenso. Tá. Se for um pilates, por exemplo, não vai entrar, porque é uma atividade física de moderada a intensa, esses 150 minutos. E é bom falar isso, porque às vezes você vai caminhar e eu vejo, não é só idoso não, viu? Eu vejo também pessoas jovens batendo papo, né? Andando e batendo papo. Ou na hidroginástica também, fazendo e batendo papo. Então, a atividade física não pode ser desse jeito, né?
tem que ser estruturada, né? Acho que tudo que a gente tem que fazer tem que ser estruturado, atividade física e alimentação. A alimentação, a dieta, os estudos mostram assim, não tem uma dieta específica, porque você não vai ter um alimento específico que isoladamente melhore ou aumente o risco. Mas a dieta do Mediterrâneo, é uma dieta que é rica em frutas, né? Rica em verduras, que tem o azeite como a fonte de gordura. Então, que a carne vermelha é numa quantidade menor. Ela estimula mais o consumo de peixe. Essa dieta, os estudos já mostram que ela é benéfica na proteção, assim, que os pacientes... E aquela comida de verdade, né? Comida Isso. mesmo. E é interessante, Rony, que na pirâmide da dieta, a base da pirâmide, ela tem atividade física e tem as pessoas na mesa. Então, assim, não é só uma dieta, é um estilo de vida, né? Dentro da pirâmide da dieta do Mediterrâneo, na base você vê isso. Então, assim, é algo assim, interessante de conhecer e de estudar mesmo. Então, assim, esses hábitos, e aí eu falei, né, de hábitos modificáveis e alguns vírus também. Então, a gente sabe que a exposição ao HPV, né, pode estar associada ao câncer de colo de útero, por exemplo, câncer de canal anal, câncer de cabeça e pescoço, e as hepatites, né, ao câncer de fígado, de uma forma, né, mais direta. Então, é isso, são exposições. É o que a gente se expõe durante a nossa vida que pode estar aí aumentando a nossa chance de desenvolver. De adoecer. Ou não. E você sabe que quando a gente vai olhar para a longevidade, por exemplo, às vezes saem alguns documentários ou estudos, né, daquelas populações que vivem mais. Né? Por que as pessoas ali, e a história da dieta do Mediterrâneo, por que aquelas pessoas vivem bastante? Eu vou lá estudar aquelas pessoas. E, normalmente, elas se observam esses hábitos alimentares, o controle... Sociais o até, controle né? de bebida alcoólica e esse momento social, que é um problema, Manuela. Eu não sei se você... Não, claro que você percebeu, assim, a gente vive numa sociedade que você tem muito pouco tempo, às vezes, para você preparar a sua comida. Então, às vezes, você não volta para casa para almoçar. Então, de novo, para os quase idosos que estão lá e a gente aqui também. Os quase idosos. Então, você sai para trabalhar e, às vezes, você não volta para almoçar porque você não dá tempo, você termina almoçando fora, o almoço fora. Às vezes tem uma chance da alimentação ultraprocessada, né? Do alimento ultraprocessado, do alimento pronto, do alimento simples, do fast food. E esse prazer de preparar uma comida e de compartilhar uma refeição fica comprometido e compromete a nossa saúde. É uma sociedade que desembrulha mais do que desencasca, né? Assim, que tira a casca. Descasca, desculpa, que descasca. Então, assim, e esse hábito vem sendo relacionado nos estudos à incidência do aumento do câncer em jovem, né? Porque a gente vem comendo muitas comidas ultraprocessadas, né? Então, mortadela, presunto, calabresa. Até aqueles queijinhos ultraprocessados, tipo, né? Isso. Podem estar relacionados a uma pior qualidade de vida, inclusive ao câncer, porque é um ciclo. Se você aumentou a obesidade, se você ficou sedentário... Então, se não aumentar diretamente, ele indiretamente vai estar aumentando a sua possibilidade de câncer. População envelhecendo. E as perspectivas que a gente olha, elas são assustadoras, assim, em relação ao aumento do câncer, né, Manuela? Assim, o INCA, a estimativa do INCA para esse triênio que a gente está vivendo, né, 2023, 2024, 2025, é de 704 mil casos a cada ano, de diagnóstico novo. Não são de pacientes tratados, não. De novos diagnósticos. Novas pessoas. Diagnósticos nesse próximo triênio, nesse triênio que estamos vivendo, né? E a gente precisa pensar o seguinte, esses novos diagnósticos de 2027 ou 2030, eles estão sendo gerados nesse momento. Exato. Os fatores de risco. Então, assim, a gente precisa ter essa perspectiva, esse entendimento de que as doenças crônicas também são frutos do nosso comportamento. Fácil não é. Não, de fácil forma não alguma. é. Ter uma vida mais regrada, ter uma vida controlada é mais difícil. Esse ano, por exemplo, e aí eu vou falar um exemplo meu, pessoal. Esse ano, por exemplo, que foi um ano de muito trabalho, de muitos projetos, clínica, podcast, eu ganhei uns 4 quilos.
Por quê? Porque você diminui seu ritmo de atividade física, você diminui a sua constância alimentar. Então, eu acho que precisa servir de alerta para todos, porque a gente termina, às vezes, se perdendo. Né? E eu estou fazendo essa reflexão comigo, tá? Assim, em que ponto eu estou deixando essa vida corrida que sirva de exemplo para todo mundo. Então, às vezes, eu vejo uma foto minha de 2 anos atrás e vejo hoje, eu realmente ganhei peso. E, às vezes, a gente coloca culpa nessa vida, né? Mas a gente precisa ter uma prioridade nossa, ter uma escolha alimentar, ter uma atividade física. Tem uma frase muito bacana que fala assim, não negociar o inegociável, né? Então, assim, a gente precisa saber o que é inegociável para a gente também não assumir, né? Assim, sair... A vida moderna, ela é muito agitada. Mas a gente, às vezes, se propõe a isso também. A gente, às vezes, se propõe a isso também, a ficar nesse ritmo. Mas é muita coisa para a gente conversar. Mas, Manu, e aí tá, eu acho que foi um papo muito legal. Eu aprendi um bocado aqui, espero que as pessoas tenham aprendido também. A gente passeou sobre vários assuntos, a gente conversou sobre várias coisas. Mas vamos pensar naquela pessoa que se alimenta adequadamente ou vai começar, vai voltar para a atividade física. Aquela pessoa que entendeu tudo que a gente está falando. Mas de que forma ela pode diagnosticar precocemente se ela tiver que ter um câncer, né? Então, assim, o câncer tem vários aspectos, tanto da prevenção, mas tem aquele, ao invés de eu descobrir um câncer, né, desse tamanho, eu descobri um câncer pequeno. Como você já falou que tem alguns órgãos que é mais difícil, mas que exames, que tipo de pensamento eu posso ter para detectar de forma precoce e ter mais chance de tratamento? Eu converso muito sobre isso, inclusive com os nossos alunos, né? Sobre a importância da gente saber fazer os rastreamentos, porque os pacientes eles não me procuram para isso. Eles não batem na porta do oncologista. O oncologista é o último médico que o paciente quer ver. Assim, na verdade, quando ele faz um exame, mesmo que ele tenha um diagnóstico ali, ele quer ir para o médico que solicitou o exame, para o médico dizer que ele não tem aquilo. Então, né? O oncologista não é um médico visto como um aliado seu na prevenção ou no diagnóstico precoce. Não, coisa que não deveria ser. A gente faz também rastreamento. Então, assim, eu sempre falo, a gente precisa saber os rastreamentos de acordo com a idade, de acordo com o sexo do paciente e de acordo com a sua história, né? Assim, se ele fazer tudo para todo mundo. Mas, assim, alguns rastreamentos estão super bem definidos na sociedade, né? Como o rastreamento para câncer de mama, que as mulheres precisam fazer mamografia a partir dos 40 anos. Então, assim, um rastreamento populacional. Assim, a paciente não precisa ter queixa, não precisa palpar um nódulo. Ela precisa, aos 40 anos, fazer a mamografia. E até que idade? Ele atropelando aqui, porque, assim, isso é motivo de um etarismo ou não é etarismo, é uma indicação. Até que idade a mulher idosa deve fazer mamografia? A gente tem que ter bom senso, assim. Para os rastreamentos, né? A gente não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. No mesmo balaio, porque a gente sabe que tem pacientes que estão envelhecendo muito bem, com uma funcionalidade muito boa, e vale a pena rastrear esse paciente. Claro. Se houver um diagnóstico, ele vai conseguir tratar. Porque ele tem uma expectativa de vida grande. E tem aqueles outros que são muito frágeis, que estão provavelmente vivendo uma terminalidade. Então, assim, você vai rastrear. Vai tirar o paciente de casa, o paciente acamado para rastrear. Se for, vai tratar. Então, assim, a gente tem que levar essas considerações na hora de... Não é a idade que define. A gente precisa estar sempre avaliando a funcionalidade. Então, mamografia. Câncer de mama, né? Mamografia a partir dos 40 anos. Próstata também, né? A gente precisa que esse paciente vá para um urologista. Os homens não vão, né? Não vão. Então, não 45 vão, mas é importante. Ir a um urologista, fazer o PSA e o toque retal. Então, assim, eu sempre encaminho os pacientes, mesmo que eles não vão, eles não gostam. A gente sempre tem que falar. Eles acham, assim, que fazer o PSA já é suficiente. Então, se o PSA tiver normal, eles não querem ir. Mas, assim, precisa ir. Pode ter outras condições também na próstata, que aumente essa próstata, que dê sintomas para esse paciente.
né? E ele precisa dessa avaliação, então a gente encaminha, mas é difícil. E aí algo muito importante hoje é colonoscopia. E ele perguntar disso, da colonoscopia. Que até bem pouco tempo atrás era 50 anos a idade de rastreamento. E caiu para 45 anos, talvez caia mais um pouco aí nos próximos anos, porque a incidência do câncer coloretal em jovens está aumentando muito. Então, a curva está fazendo assim, está caindo, os pacientes idosos estão tendo menos diagnóstico, os pacientes jovens mais diagnóstico, provavelmente relacionado à alimentação, né? Aquilo que a gente já estava conversando aqui. Então, mesmo sem sintomas, e aí é um exame com muito tabu, e eu sempre explico que não é um exame como a mamografia, que precisa ser feito anualmente. Se o paciente fizer uma colonoscopia, tiver uma colonoscopia limpa, sem pólipos, 5 anos ele repete. Mas, se tiver alguma alteração, aí também é individualizado, 2, 3 anos para repetir. Vai individualizar cada paciente. Então, e o tabagismo também. Pacientes que fumam precisam fazer uma tomografia de tórax. E aí vem na mulher a questão da ginecológica, né? Sim. Que precisa de ginecológico, citologia. Anual. Então, basicamente, são esses que a gente tem, assim, definidos como rastreamento, mas a depender da história do paciente. Por isso que é importante a consulta. Possa ser que seja história familiar, história pessoal. Pode ser que seja necessário outros exames além desses, mas podem procurar um oncologista, que o oncologista também faz rastreamento, mas é o último que os pacientes querem Conversamos encontrar. Um bocado, Manu, que bom ouvir uma pessoa que tem esse entendimento muito claro, muito técnico, e que também está disposta a ajudar as pessoas, não só no tratamento, mas ajudar as pessoas, eu brinco assim, a precisarem menos do médico, né? Terem uma vida mais fora do consultório, na hora que você está bem, que você está equilibrado, que você tem uma microbiota intestinal equilibrada, uma atividade física, você vai girar um ciclo da saúde. Com certeza, né? E para quem tem um diagnóstico difícil, um diagnóstico que precisa de ajuda, a gente precisa ter apoio, né? Precisa ter apoio e pessoas que estejam disponíveis. A gente já conversou muito, a gente está se encaminhando para o final. Certo. E eu queria que você pudesse deixar agora uma mensagem para os idosos que estão nos assistindo ou para os quase idosos. O que a oncologista Manuela poderia dar de recado final? O que você acha que vale a pena falar para essas pessoas idosas ou quase idosas? Então, assim, acho que o meu recado para os idosos, os quase idosos, é atividade física, tá certo? Manter uma rotina e uma atividade física estruturada. Então, acho que isso vai impactar no desenvolvimento de doenças e também, caso exista um diagnóstico de alguma doença, ter uma massa muscular prévia, né, é importante, faz a diferença para a condução do tratamento. Então, assim, a atividade física deve fazer parte da vida de vocês. E uma alimentação também é muito importante, uma ingesta adequada de proteínas. Então, essa é a mensagem. Se cuide. E procure médico regularmente para o rastreamento. Porque se tiver que receber o diagnóstico, que seja numa fase precoce, para que seja possível a cura, porque o câncer tem cura. Que bom, que bom. Manu, muito obrigada por estar aqui. É um prazer ter você no meu dia a dia, na universidade, na clínica, e saber que a gente tem, né, uma profissional tão capaz, tão competente e tão dedicada quanto você. Obrigada pelo convite, viu? Foi ótimo. Bom, e vocês já sabem que eu sempre falo de alguns livros. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estimular as pessoas para lerem. Eu trouxe 2 livros também para mostrar para vocês. Um é sobre o Imperador de Todos os Males, é uma biografia do câncer. Sugiro principalmente para o profissional de saúde, o estudante, não necessariamente quem vai fazer oncologia, mas é um livro para entender toda essa história, para poder saber cuidar melhor e lidar melhor com essa doença, que ainda é um tabu, mas que pode ser bem tratada e, principalmente, bem cuidada. Né? E os pacientes precisam de profissionais de saúde que estejam habilitados a isso. E o outro é um livro, um dos livros da Ana Michele, esse é Entre a Lucidez e a Esperança, foi o último livro dela. Uma paciente com câncer de mama faleceu recentemente devido ao câncer, mas teve 10 anos, ou mais de 10 anos, na verdade, de diagnóstico e de uma vida bem vivida. Né? E ela fala isso nos livros dela. Acredito que alguns de vocês já conheçam, mas está aí
como indicação de livro, é um livro que transforma a nossa vida. Transformou a minha, espero que possa também transformar a sua. E é isso, a gente fica por aqui. Mais um episódio do Idoso Pode Mais. Agradeço a companhia, agradeço a atenção. Não esquece de se inscrever, de ativar as notificações e também de dizer para todo mundo que o idoso pode mais. Um cheiro, até mais.